Olá, alunos da turma AT48, tudo bem com vocês? Estou aqui na nossa quarta aula da disciplina Atenção e Segurança do Paciente 1. E hoje nós iremos falar sobre melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicação, que é a nossa medicação segura, tá? Essa é a nossa terceira meta aí de segurança do paciente. Eu espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida pode me deixar uma pergunta, me mandar um e-mail, que nós iremos nos falando por lá, tudo bem? Então vamos lá. Erro de medicação é qualquer evento estável que pode causar ou induzir ao uso inapropriado do medicamento ou prejudicar o paciente. Então, esse erro de medicação pode ser causado pelo profissional, por um acompanhante, pelo próprio paciente, quando ele se automedica em altas dosagens. Tudo isso é considerado como erro de medicação, tá? Uma das atribuições merecedoras de reflexão da prática de enfermagem é a administração de medicamentos que envolve aspectos legais e éticos de impacto sobre a prática profissional. Toda prescrição de medicamento deve conter a data daquela prescrição, o nome completo do paciente, o registro, que normalmente é o número do prontuário, tá? A enfermaria, o leito em que se encontra aquele paciente, o nome do medicamento, né? A dosagem, a via de administração, a frequência, né? De quanto em quanto tempo aquele medicação vai ser administrado. E a assinatura e carimbo do médico, tá? Normalmente as prescrições, elas precisam ter todos esses critérios. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os 9 certos para a administração de medicação conforme o Corém, tá? O uso dos certos foi criado na década de 60, inicialmente como 5 certos para otimizar a verificação pela equipe de enfermagem na administração de medicamentos. Segundo publicação do Corém de 2017, no documento Uso de Medicamentos para Guia, Preparo, Administração e Monitoramento, o modelo atual considera-se 9 certos de enfermagem. Então, antes era 5, passou para 9 e hoje nós já vemos aí que já tem relatos, né, de 11 e até mesmo de 13 certos aí na administração segura, tá? Então, vamos começar pela base, né, aprendendo aí os 9 certos para a administração de medicação, que envolve o paciente certo, né? Isso envolve também muita questão de identificação segura, né? Eu realmente estou fazendo aquela prescrição, aquele medicamento que foi preparado é para o paciente certo, né? Isso envolve também identificação segura, tá? Medicamento certo, a bula, né? A etiqueta do paciente realmente é a mesma medicação que está na prescrição, né? Dose certa, que vai envolver cálculo de medicação, tá? Dosagem, né? Principalmente em crianças, né? Que tem um cálculo aí de administração, né? Via certa, né? Que tipo de via que vai ser administrado, né? Ou a via oral, intradérmica, intramuscular, né? Subcutânea, né? Hora certa, né? Principalmente em casos de antibiótico, eu não posso, né? Fugir do horário, porque senão eu interrompo o meu ciclo de antibiótico. Então, de quanto em quanto tempo, né, a prescrição está me fornecendo essa informação de que eu preciso realizar aquela medicação, né? No tempo certo, né? Por quanto tempo aquela medicação precisa correr, né? É 100 ml por hora, 10 ml por hora, né? Validade certa, né? Principalmente quando a enfermagem está conferindo carrinho de emergência, além do lote daquela medicação, né? O impresso normalmente tem um campo de validade daquele medicamento e daqueles materiais que se encontram lá no carrinho beira-leito, tá? Abordagem e resposta certa, né? É a questão de observar a reação do paciente, né? Se teve alguma reação adversa quanto à administração do medicamento, tá? E o registro certo, que é a nossa anotação de enfermagem, tá? Aí aqui nos próximos slides foi o que eu acabei resumidamente explicando para vocês, né? Que o paciente certo é conferir nome e sobrenome, verificando a prescrição médica com a identificação do paciente,
solicitando que o mesmo confirme. Se o nosso paciente ele não tiver capacidade de responder por si só, a gente pode questionar o acompanhante, tá? Medicamento certo, certificar na prescrição qual é o medicamento, lendo o rótulo, atenção aos medicamentos com semelhança na aparência e pronúncia do nome, atentar quanto às alergias. Dose certa, certificar a dose e preparação do medicamento, comparando com o preparado. Via certa, certificar a via mediante prescrição antes de aplicar aquela medicação. Tomem cuidado, né? Às vezes lá na bula do medicamento, né, tá dizendo lá que pode ser administrada endovenosa, né, e eu vou fazer oral, um exemplo boba. Provavelmente aquela medicação não vai fazer efeito nenhum, porque a minha via de administração não está correta, tá bom? Hora certa. Aplicar no horário previsto da prescrição e nos passos de tempo determinado. Tempo certo. Na aplicação de medicamentos, respeitar o tempo de infusão prescrito. Então, se é de 2 em 2 horas, correr em 3 em 3 horas, tá? Validade certa, né? Conferir a data de validade. Abordagem e resposta certa. Esclarecer ao paciente qualquer dúvida referente à medicação e como a mesma será feita, considerando o seu direito de recusa. Registro certo. Após a administração do medicamento, registrar no prontuário anotando queixas, efeitos, suspensão e outras informações relevantes, né? Principalmente essa questão de todas as intercorrências que evolui por uma administração de medicação, a gente precisa deixar descrito no prontuário essa intercorrência, tá? Agora nós iremos falar um pouquinho sobre medicamentos de alta vigilância, né? O que é isso? Alguns medicamentos são considerados críticos, né, que podem gerar um dano grave, né, o risco à saúde aí, e denominados medicamentos ou drogas de alta vigilância. Então, normalmente a farmácia ela já vai liberar essas drogas de alta vigilância em uma embalagem diferente, né? Elas são muito controladas pela própria farmácia, tá? Esses medicamentos exigem medidas especiais de segurança para evitar que erros aconteçam, tais como armazenamento em local seguro e separado dos demais medicamentos em armários identificados na farmácia. Então, essas medicações elas ficam direto sob responsabilidade da farmácia e não ficam junto com outros fármacos, né? Com dipirona, paracetamol, não. São drogas de alta vigilância que pode ter algum impacto grave no nosso paciente. Por exemplo, morfina, epinefrina, tudo isso tá como droga de alta vigilância, tá? Dispensação em embalagem plástica vermelha selada ou em uma embalagem diferenciada. Todos esses psicotrópicos, eles são liberados em uma embalagem diferente, tá? Dupla checagem pela enfermagem na administração desses medicamentos. Então, todas as medicações de alta vigilância, né, até mesmo pelo Corém, pela vigilância sanitária, antes de ser realizado, você precisa conferir com o coleguinha a prescrição e a medicação, a dosagem, todos os certos ali de administração, para evitar o evento ao nosso paciente, tá? Cuidados de enfermagem. Ter sempre à frente, enquanto prepara o medicamento, a prescrição médica, né? Então, se eu tenho dúvida, dá uma olhadinha lá na prescrição para ver realmente se é a medicação, a dosagem, né? A diluição, se a via vai ser administrada corretamente, né? Não tocar com a mão em comprimidos, cápsulas, drágeas ou pastilhas, né? Eu não vou pegar o comprimido na mão e entregar para o paciente. Coloca dentro de um copinho, entrega para o paciente, tá bom? Nunca administrar medicamento com rótulo ilegível, sem rótulo ou vencido, né? Porque quem garante que realmente aquele é o medicamento certo, né? Medicações vencidas não têm o mesmo princípio ativo, pode causar até um evento, né? Uma reação adversa ao nosso paciente, tá? Anotar qualquer alteração após a administração. Vômito, diarreia, erupção, urticárias, né? O paciente se coçar aí, a gente precisa anotar isso no prontuário e até mesmo comunicar aí os responsáveis, né? A minha enfermeira, o meu médico, tá?
Quem prepara é quem administra, né? Então, se eu preparei uma medicação, sou eu que devo administrar aquela medicação e sou eu que devo registrar aquela medicação, tá? Nunca pegar o medicamento preparado pelo colega, né, e vocês realizarem aquilo, porque a gente não sabe se aquele colega fez na dosagem certa, né, diluiu aquela medicação adequadamente, tá bom? Não administrar medicamentos preparados por outras pessoas e nunca anotar ou checar o medicamento antes de ter sido administrado ao paciente. Por que eu nunca devo checar a prescrição antes de realizar? Porque meu paciente pode ter uma intercorrência antes de receber a medicação, ele pode negar a receber aquela medicação, né, que está de horário, então eu não posso checar. Quando o paciente nega, eu vou circular aquela medicação, ou seja, eu vou bolar aquela medicação. Isso corresponde que o paciente ele se negou a receber aquela medicação, tá? Em caso de dúvida, nunca administrar o medicamento até que a mesma seja esclarecida. Na dúvida, não faça, pergunte. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, pode deixar uma perguntinha no portal, me mandar um e-mail, que nós iremos nos falando por lá, tudo bem? Beijinho para vocês e até a nossa próxima aula.